Grande BH em pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Por dia, passam no anel rodoviário de Belo Horizonte 30 mil carretas e caminhões. Eles se misturam aos 90 mil veículos leves em uma mistura perigosa de tráfego urbano com rodoviário. Essa combinação resulta em graves acidentes provocados por caminhões em alta velocidade que se deparam com congestionamentos e não conseguem parar. É o caso que a gente acompanha aqui quase que diariamente, lá no na descida do Betânia, 9 quilômetros de descida do anel. Malfadada. Pois é, qual é a principal causa desses acidentes? Imprudência de caminhoneiros ou a falta de engenharia de tráfego? A reportagem da Band News FM foi às ruas saber a opinião de caminhoneiros e motoristas. Acompanhe com Bernardo Miranda. Quem passa pelo anel rodoviário já sabe que o trecho mais perigoso é a descida do bairro Betânia. Desde 2009 já foram 15 mortes provocadas somente neste trecho em acidentes que ocorreram de maneiras bem semelhantes. Caminhões que perdem o freio ou em alta velocidade não conseguem parar quando encontram um trânsito lento por causa do estreitamento de pista no viaduto sobre a linha férrea. Em 2009, um caminhão que seguia no sentido Vitória não conseguiu parar, atingiu 13 veículos e acabou provocando a morte de 5 pessoas. Em maio de 2010, uma carreta também não conseguiu reduzir a velocidade, acabou batendo em outros 6 veículos, matando 3 pessoas, entre elas uma mulher grávida que voltava de uma consulta médica. Em janeiro do ano passado, a história se repetiu e mais uma vez uma carreta em alta velocidade não conseguiu parar, atingiu 10 carros e matou 5 pessoas. Nesse caso, o caminhoneiro foi preso por 2 vezes e agora responde o crime em liberdade e alega que o caminhão perdeu os freios. No último dia 12, um caminhão carregado com produtos tóxicos bateu em 9 veículos e o caminhoneiro acabou morrendo após atingir a mureta central. A constatação da culpa dos condutores de caminhões nesses acidentes coloca os caminhoneiros como um dos principais vilões do anel rodoviário. Porém, a categoria reclama e diz que a sociedade deve ficar atenta para não apontar os caminhoneiros como os únicos responsáveis pelas tragédias na rodovia. Cláudio Freitas dirige carretas há mais de 10 anos e constata que o anel rodoviário de Belo Horizonte tem um dos piores sistemas de prevenção de acidentes do Brasil. Aqui no anel rodoviário você enfrenta toda a dificuldade, né? Não tem uma área de escape, se o caminhão quebrou, não tem um serviço de guincho. Eu acho que falta engenharia de tráfego mesmo aqui nesse anel. De fazer as pistas de escape, ter uns guinchos em pontos críticos dele, um caminhão quebrou, que é comum um caminhão quebrar nesse trajeto do anel rodoviário. Então, no meu ponto de vista, acho que precisava disso, né? Engenharia de tráfego séria para poder montar isso, as áreas de escape, no Boa Descida do Anel, por exemplo. Se tem uma área de escape na falta de freio, igual tem na Serra de Imigrantes em São Paulo, que tem na Anchieta, tem outra serra do sentido sul, tudo tem. Então isso seria eu acho que isso aí diminuiria bastante no caso de uma falta de freio. Não pode acontecer, mas se torna comum essas coisas. O nosso anel rodoviário aqui não é o pior tráfego do Brasil, não. Tem outros estados grandes, igual São Paulo, corre atrás, inova, faz rodízio de placa, põe um serviço de guincho disponível na hora de pico mesmo, quebrou. Você não perde 10, 15 minutos numa marginal de GT com o seu caminhão quebrado. O guinchão já chega e já tira para aquelas áreas de estacionamento que eles fizeram para isso mesmo. Porém, mesmo com todas as dificuldades do anel rodoviário, muitas delas conhecidas dos caminhoneiros, alguns motoristas insistem em cometer irregularidades, como relata João Batista Moura, que passa pelo anel rodoviário quase todos os dias e reclama da postura de alguns condutores de carretas. Eu creio que 50% deles trabalham certo, 50% trabalham errado. A maioria deles trafegam muito na esquerda, às vezes atrapalhando os carros pequenos que está na esquerda, que quer andar mais um pouquinho, não tem condições, os caminhões atrapalham. Fica travancando o trânsito. Trava o trânsito, né? Aí você não tem como, né? Talvez você tenha que andar mais um pouquinho para poder adiantar seu lado, acaba você ficando agarrado por causa dos caminhões. Você vê muito caminhão andando em alta velocidade no anel? Demais. Sábado eu vi um caminhão da Sadia, eu estava descendo a 110, o cara passou por mim, eu deveria estar nos 130, 140, no caminhão, você pensa bem. Pedindo caminho, piscando farol, pedindo caminho, eu postei e passou de uma bala. Eu passou nos 120 a 130 para cima. Se precisar de parar, imediatamente, como é que para? Para além das melhorias no anel rodoviário, a única solução apontada por especialistas para reduzir drasticamente os acidentes na via é a construção do rodoanel, que reduziria em pelo menos 30% o tráfego de veículos na via, tirando o caráter rodoviário do anel da capital mineira. De Belo Horizonte, Bernardo Miranda.
Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o presidente do Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens no estado de Minas Gerais, Anderson José Torquato. Anderson, bom dia. Bom dia, Luiz Fernando. Luiz Fernando, bom dia, Anderson. O transportador acaba ficando como vilão dessa história por causa desse volume de acidentes envolvendo caminhoneiros no anel rodoviário. Qual é a visão que o sindicato e a categoria têm desse assunto? Luiz Fernando, primeiramente, a gente tem que lembrar que você falou aí que o anel rodoviário tem 9 km de descida. Não são 9 km de descida, para quem vem do Rio de Janeiro. São 17 quilômetros, que a descida começa lá no Jardim Canadá, acima do Posto Chefão. Na verdade começa antes do anel, né? Começa na rodovia. Antes do anel. Aí ela vem da 040, né? Então nós temos 9 km de descida. 17 quilômetros, perdão. A única questão é que para entrar no anel, você tem que pegar a marginal da rodovia e isso faz com que o caminhão reduza a velocidade. Ele começa a acelerar de novo já na entrada do anel rodoviário, que é no começo desses 9 quilômetros, não é isso? Mas ali nós só temos uns 200, 300 metros. Ali para quem já vem descendo numa velocidade em torno de 80 km por hora, que é a velocidade da via, né? Infelizmente, se o caminhoneiro não conhecer a pista, como a gente tem visto aí, muitos acidentes daqueles que não têm conhecimento do trânsito aqui de Belo Horizonte, da pista, né? A sinalização também não favorece, né? Começa por aí, né? Pelo não conhecimento da pista. O cara está passando pela primeira vez, né? Igual você tem visto aí, motoristas jovens, tem sofrido muitos acidentes aí, né? Eu junto um pouquinho da imprudência com o não conhecimento da pista, talvez até mesmo não conhecimento do seu próprio caminhão, porque hoje no Brasil, para se tirar uma carteira é a coisa mais fácil do mundo. Não temos profissional por quanto dos valores dos fretes, valores, né, de um salário do motorista, então você coloca qualquer um. Hoje está sendo colocado qualquer um. Isso é um grande problema que a gente deveria começar a atingir aí. Preparar melhor os nossos carreteiros e os nossos caminhoneiros. Você acha que a legislação para concessão dessa carteira especial para dirigir documentos, principalmente os bitrens, os documentos maiores, mais pesados, essa legislação ela deveria ser um pouco mais rigorosa e exigir um pouco mais de experiência no volante para liberar um documento para uma pessoa que está começando agora? Eu acredito não questão de experiência. Vamos falar assim, hoje eu vou só pôr um carreteiro com experiência para dirigir, de 2, 3 anos. Como é que o cara vai chegar com 2, 3 anos de experiência se você não der oportunidade para ele? Mas eu acredito sim, hoje o SESC-Senat tem um programa, né, de formação de condutores de veículos pesados, do taxista também tem, né, de veículos leves tem, transporte passageiro, nós deveríamos arrumar uma forma de daqui para frente a gente conseguir melhorar a capacitação dos motoristas, entendeu? Principalmente dos novos, os mais novos, deveria estar vindo aí com um estudo melhor sobre aquilo que eles estão fazendo. No caso de piloto de avião, por exemplo, Anderson, quando para o piloto de avião poder atravessar o Atlântico, por exemplo, com um Boeing, ele precisa ter passado por várias horas de voo com aviões menores, em rotas menores. Mas não seria talvez esse o caso? Você falou uma coisa importante, como é que ele teria 2, 3 anos de experiência em carreta se ele não pegar a carreta para dirigir? Mas não poderia se fazer alguma coisa que fosse gradativa, ele começar com caminhões menores, com rotas menores e poder passar para rotas maiores depois de adquirir uma certa experiência com estrada? A maldade mesmo da estrada é aquela história de como frear ou como desviar o caminhão, a carreta, quando a situação não é favorável a ele, o que é o que acontece muito ali no final da descida do Betânia, né? O sujeito de repente está descendo desengrenado e ele se depara com um congestionamento logo depois de uma curva. É o que normalmente acontece. E fica difícil para ele controlar o veículo e fica difícil para ele parar. Não seria o caso de começar gradativamente, se estabelecer uma ordem para que esses documentos, essas carteiras sejam concedidas para os caminhoneiros? Sim, hoje a nossa legislação de trânsito, né? Você só tira uma categoria E a partir de você ter no mínimo 1 ano de categoria C ou 2 de B, não é isso? Sim. Então o que acontece? A partir da hora que tem vezes que a pessoa tem 2, 3 anos, 4 anos de B, vai pegar a categoria D logo, que é uma categoria especial, não é nem para o caminhão, se dá permissão para o caminhão, mas ela é para o ônibus, né? Sim. Transporte de passageiros, né? Aquela pessoa tira aquela categoria e logo em seguida pode tirar a categoria para E. Né? Talvez isso aí poderia ser mudado, né? E também
muitos caminhoneiros que chegam à carreta, muitas vezes eles já passaram por esse processo que eu te falei. Mas dirigir um caminhão pequeno não é dirigir uma carreta. Entendeu? Claro. O cara, infelizmente, ele já tem mais medo. Ah, não, eu tenho mais medo do caminhão pequeno porque tem poucas rodas para frear, então eu vou tomar cuidado. Na hora que ele monta na carreta, vê que a carreta não é ruim de freio. Uhum. A carreta é um dos veículos melhores de freio, ele é melhor que um caminhão trucado. Entendi. Agora, como é a então visão? Ele para rápido. Como é a visão de vocês, caminhoneiros, quando vocês estão no anel rodoviário? Porque a gente também imagina, o que eu falei aqui no começo, né? Você coloca o caminhoneiro como o único vilão da história, a gente sabe que não é só, que o motorista de carro de passeio também é muito mal educado, ele também comete infrações de trânsito, também favorece e induz outros motoristas ao erro, isso é comum, a gente sabe disso, a gente vê isso. Mas vocês, quando estão ao volante e estão pegando um trecho, como é o trecho do anel rodoviário, pinta essa preocupação na cabeça de vocês também? Puxa, se acontecer alguma coisa comigo aqui, eu posso colocar a vida de muitas pessoas em risco. É comum, você ouve isso dos seus colegas, essa tensão, essa preocupação, ela passa pela cabeça do caminhoneiro, do carreteiro também? Sim, Luiz Fernando, com certeza. Hoje eu vou falar por mim, não vou falar pelos próximos, tá? Hoje eu sou um motorista rodoviário, né? Tenho um caminhão, carrego, já trabalhei com bitrem, então a gente tem um medo. Primeiramente, não é de matar o próximo, não, matar a mim mesmo. Eu sou um pai de família. Eu tô trabalhando, entendeu? Eu tô ali para trazer o sustento da minha família e o meu sustento. Eu não tô ali para fazer daquilo uma arma, entendeu? Uhum. Se acontece um acidente, né? É o que eu tô te falando. Muitos acidentes estão acontecendo no anel rodoviário são motores de fora. Sim. Né? Você pode puxar a porcentagem, são motores de fora, são motores que eu não conheço a sinalização. No último acidente que a gente teve, o penúltimo, né, que me parece que eu estava viajando esses dias, mas teve um acidente próximo esses dias agora, né? Uhum. E eu estou um pouco mal informado sobre esse acidente. Eu estava fora. No penúltimo acidente, em fevereiro, que o Sindicam fez aquela manifestação, você deve lembrar. Sim. Qual que foi o nosso pedido? Você estava lembrado? Não, nos refresca a memória, por favor. O nosso pedido foi a redução de velocidade da via. Porque a via era 80 km por hora, Luiz Fernando. O caminhão, ele desce dentro da velocidade. Se o motorista ele descuidar em uma marcha, vamos supor assim, um caminhão tem 8 marchas, reduzidas e simples. Vamos supor que ele era para descer numa sexta reduzida e ele descer numa sexta simples, vai dar uma diferença muito grande para os freios. Uhum. Então, como o cara tá vendo lá assim 80 km por hora, ele deixa o caminhão dele descer a 80. Claro. E lá vai ele embora. Uma coisa muito interessante, você pode pegar um veículo 0 km, fazer ir lá no Imetro e fazer o teste do velocímetro. O velocímetro do carro pequeno, ele rouba um pouco a realidade da velocidade. 10%. Se você está andando a 80 km, você pode ter certeza que vai estar andando a 90, o carro pequeno. Sim. E o caminhão vai estar pareado com você a 80. Certo? Então isso já é um motivo do motorista de carro pequeno acusar o caminhoneiro. Que o caminhão, existe o programa do Imetro, que todos os veículos têm que fazer a aferição do tacógrafo. Então a velocidade é real, é a verdadeira. Então nós vamos descendo 80 km por hora, nenhuma marchinha a mais que dá uma condução do veículo andar na faixa verde, talvez vocês não entendam porque o carro pequeno não tem, você vai descendo com segurança. Só que ele nunca esperaria que lá embaixo teria aquela bifurcação da linha de trem do Betânia. Na verdade, o que a gente conclui disso, Anderson, para entender, até para a gente encerrar também, que a gente está caminhando para o final, é que é muito difícil a convivência de um veículo pesado com um veículo leve. De um veículo pesado com um veículo leve. Quer dizer, que o ideal seria mesmo que as pistas fossem separadas, ou pelo menos de alguma maneira, as pistas fossem delimitadas e permitissem aos caminhões pesados trafegarem em 2 faixas e os carros leves trafegarem pelo menos 2 faixas também, mas diferenciadas, não é isso? Seria ótimo, né? Mas voltando aqui no refresco da sua memória da manifestação, foi para diminuir a velocidade. A gente conseguiu, a gente pediu 50 km por hora. Mas não é ruim, não é muito bom não. Mas era o que iria acabar com os acidentes, como a gente conseguiu diminuir. Você pode puxar a história do anel rodoviário, a gente conseguiu diminuir em que 80% dos acidentes com caminhão no anel rodoviário de um ano para cá. Você concorda comigo? Diminuiu e a gente espera que continue diminuindo. O problema é que quando acontece o acidente é sempre muito grave, né? E aí ele leva vidas. Pesado. Né? Infelizmente é um carro pesado. Certamente. Né? E a questão... até a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, da Rodoviária Estadual, que faz, eu já vi muitas vezes, o polícia tá vendo
o carro parado lá, a fila parada, ele não tem coragem de ir a pé, pegar uma sinalização e ir subindo para fazer diminuir. Ele fica no trevo do Betânia esperando o cara sair ali debaixo da ponte do Avenida do Minério, que você não tem visão nenhuma a partir da ponte ali. Na hora que ele toma a surpresa da ponte, tá tudo parado. Ele não vai conseguir parar com 300, 400 metros do carro mesmo, não, né? Evidentemente, nesse caso é muito difícil. Então a fiscalização também não ajuda, você entendeu? A realidade é essa. Claro, e tem um outro problema que eu acho que a gente não poderia deixar de abordar aqui, eu queria que você falasse rapidinho sobre ele, a questão da manutenção dos caminhões, principalmente no caso dos transportadores menores, né, das empresas que têm menos caminhões, que têm menos faturamento por consequência, muitas delas deixam em segundo plano a questão da manutenção. O sindicato faz alguma coisa para orientar esses empresários, orientar esses caminhoneiros a cuidarem melhor da manutenção de seus veículos, principalmente quando a gente está falando de freio, caixa de marcha, que é o mais comum de apresentar problemas quando o caminhão está rodando há muito tempo? Eu vou ser sincero, eu não posso concordar muito com você falar aí da manutenção. O caminhoneiro hoje, ele sabe que se ele deixar o caminhão dele quebrar na estrada, o custo vai ser maior. Ele só vai estar empurrando com a barriga um custo muito maior. Então a gente não se vê muito caminhão quebrado. Mas curiosamente, toda vez que acontece um acidente mais grave, o caminhão tinha problema de manutenção. Que fala do freio, né? Você quer dizer isso? Principalmente freio. Porque o freio acabou. Mas o freio acabou, é aquilo que eu tô te falando. Desceu com a velocidade a mais do que ele descer, desceu numa marcha. Ele não desceu nem na velocidade. O interessante é isso. Muita gente acusa grande velocidade. Mas o que acontece? Ele desce com a marcha errada, começa a usar o freio com excesso, o freio esquenta, a lona de freio esquenta no tambor, ele vai pisar no freio tudo que tem e não vai frear. O que vai acontecer com isso? A partir da hora que ele não está freando, o carro vai ganhar mais velocidade, então vai chegar no final com velocidade alta. Meus freios acabou, mas acabou infelizmente talvez pela inoperância ali do motorista. Isso eu sou realista com o que acontece. Muito bem. De quem? Infelizmente, não muito, falha mecânica é 1% dos acidentes. A maioria é falha humana. Tudo bem, falamos a gente sabe disso. Ok, obrigado pela entrevista, Anderson José Torquato, que é presidente do Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Estado de Minas Gerais. Anderson, mais uma vez, obrigado, bom dia para você. Obrigado, Fernando, tchau. Nós temos aqui a participação do Wellington Antunes, só para a gente completar esse assunto e fechar essa história dos caminhoneiros. Ele diz o seguinte: hoje as transportadoras estão sem motoristas capacitados. Aí ele diz: me desculpe, sou caminhoneiro e freio a ar não acaba assim. O que falta é preparo e prudência de alguns motoristas que abusam do pedal, tanto de freio como do acelerador. Abraço a todos, abraço a você também, Wellington, obrigado pela sua participação, que só referenda o que nós acabamos de dizer, e ouvimos inclusive do próprio Anderson Torquato, que trouxe aqui pra gente essa informação mesmo, assim como em outras áreas aí de trabalho, que a gente vem falando sempre disso aqui na construção civil, falávamos aqui fora do ar aqui há poucos minutos, né, Antonélio, da questão dos supermercados também, que o que acontece muito é uma rotatividade muito grande, a gente não consegue, você para num supermercado grande, você vê todos os dias caixas diferentes, você não conhece mais o caixa do supermercado perto da sua casa, e cada dia quem está lá é uma caixa diferente, que está trabalhando com aquele crachazinho de treinamento, o que faz com que a fila ande mais devagar e por aí. É a mesma coisa a construção civil, que a gente vê prédios construídos com problemas sérios de acabamento, problemas sérios estruturais até mesmo, muito em função também da inexperiência de pedreiros e mestres de obras que estão sendo colocados para esse trabalho, e a mesma história acontece em relação aos caminhoneiros, né? A dificuldade de se conseguir mão de obra especializada, gente experiente para fazer esse trabalho, porque a gente está vivendo um boom de emprego nesse país, e nesse caso especificamente acaba prejudicando os empregos, os trabalhos, as funções que são menos remuneradas, né? As pessoas estão partindo para situações mais capacitadas, mais especializadas, e em algumas funções estão ficando prejudicadas. O diagnóstico que faz o próprio Sindicato dos Transportadores, é o diagnóstico que, infelizmente, os próprios caminhoneiros, principalmente os mais experientes que estão ao volante, também fazem. Falta gente experiente dirigindo caminhão pesado, e isso acaba desembocando nessa violência que a gente vê no trânsito.